Bem, então hoje é o encerramento do nosso conteúdo. Hoje a gente vai aplicar o que nós vimos na última aula. Na última aula nós vimos toda a teoria de como fazer a resolução de uma equação de uma equação quadrática em duas variáveis. A nossa intenção não era encontrar explicitamente o conjunto de soluções, e sim somente identificar qual era a cara do conjunto de soluções. Então hoje a gente vai ver na prática isso daí. Então na aula passada a gente viu algumas fórmulas e a gente vai utilizar delas. Então basicamente a gente tem dois casos, quando o delta é diferente de zero e quando o delta é igual a zero. Quando o delta foi diferente de zero, a gente continuava com a nossa ideia de ordenar os lambdas de acordo crescente. Então lambda 1 era menor que o lambda 2. Mas quando algum dos lambdas for zero, a gente vai dar preferência para escolher o lambda 1 para ser zero. Para não ter que ter mais fórmulas, porque senão a gente teria que ter a fórmula para o lambda 2 igual a zero. Então, para simplificar a quantidade de fórmulas, que como vocês viram em distância, já tem já um bocado de fórmulas já para vocês. Então, se um dos lambdas for zero, isso vai ser o lambda 1. Se nenhum dos lambdas for zero, o lambda 1 vai ser o menor. Então essa aqui é a nossa escolha para simplificar o número de fórmulas que vão aparecer. Então vocês podem ver que os slides de hoje são curtinhos, só tem esse. Só que vai dar um trabalhinho para fazer cada um. Então nossa primeira equação quadrática vai ser essa daqui. Então 3x quadrado mais 2xy mais 3y quadrado menos 4 igual a zero. Deixa eu só conferir se menos 4 certinho, menos 4 igual a zero. Então essa é a nossa primeira equação quadrática. A gente tem que identificar aqueles coeficientes que nós vimos que de uma forma geral, aquele A, B, C, D e F. Aqui o A e o C são 3, o B é 2, o D e o E são 0, não tem termos de grau 1, e o F é menos 4. Esses são nossos coeficientes. A gente podia calcular aquele delta, que é b quadrado menos 4ac, já para identificar se o que tipo de cônica que vai ser essa daqui. Mas isso daí não se faz necessário. Por quê? Porque eu vou calcular os autovalores e depois os autovalores já vai me dar esse resultado. Então não compensa ter o mesmo resultado duas vezes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai montar aquelas matrizes que aparecem. Quando a gente escreve na forma matricial. Então tem a matriz A. Lembrando que a matriz A, as suas entradas são exatamente os coeficientes das variáveis de grau 2. Então, na diagonal principal vai o coeficiente do x e do y. O coeficiente do x é 3, do y também é 3. E nas entradas que sobraram, é metade do coeficiente b. Então, é metade de 2, que é 1. E a gente tem a nossa matriz K também. Nesse caso, a matriz K é matriz zero. Por quê? O D e o E são zero. Não tem um coeficiente de grau 1. Então a gente vai ver que esse caso aqui, quando K é zero, ele é mais simples. Então agora a gente tem que encontrar os autovalores dessa matriz em uma matriz ortogonal P, da qual eu consigo escrever a A da forma PD de transposto. Mas nós já fizemos isso. Olha só, é a mesma matriz que aparece aqui. É essa mesma matriz e aqui nós já tínhamos encontrado já quem são os autovalores, quem é P e a D. Aqui nós temos a D, 2, 4. Aqui é P, que é menos 1 raiz de 2, 1 raiz de 2. Restante tudo 1 raiz de 2. Então a gente vai utilizar isso daí. A D é 2,004. E a P é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre
raiz de 2, 1 raiz de 2 e 1 raiz de 2. Então aqui a gente já consegue falar que tipo de cônjuge que vai ser. Os dois autovalores são diferentes de zero e possuem o mesmo sinal. Portanto, isso daqui vai ser uma elipse. Então agora eu vou reescrever essa equação com os novos coeficientes. Com aquele λ1, λ2, o d' e o e'. Então, vai ficar, o nosso quadro é essa primeira equação aqui. É elipse, como você identificou aí? Porque os dois autovalores têm o mesmo sinal. Então aqui o λ1, o nosso λ1 aqui nesse caso é 2, então vai ficar 2x' quadrado mais 4y' quadrado. O d' é 0 e o e' é 0, por quê? A matriz K', que é a matriz do d' e', é eu multiplicar a matriz K pela P. Só que a K é 0, então o Kp também é 0. Então só o menos 4 igual a 0. Reparem que aqui a gente já está nessa última parte já. Eu não preciso aqui fazer a segunda transformação. Invocar o x duas linhas e o y duas linhas. O porquê? A segunda transformação, como nós vimos na aula anterior, ela serve apenas para eliminar os termos de grau 1. Só que aqui essa equação já não tem termos de grau 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o 4 para o outro lado da igualdade. Só que do lado direito da igualdade, quando a gente vê a equação canônica, como que é? É 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 4 os dois lados dessa equação aqui. Eu dividindo por 4 os dois lados, 2 sobre 4, então aqui vai ficar x' sobre 2, mais 4 sobre 4 dá 1, y' sobre 2 igual a 1. E aqui fica claro que é a equação de uma elipse. O A aí nesse caso é raiz de 2 e o B ele é 1. Porque no denominador tem o A quadrado e o B quadrado. Então o A quadrado é 2, logo o A é raiz de 2, o B quadrado é 1, então o B é 1. Então quando essa matriz K ela é 0, o nosso trabalho fica mais simples. O porquê? Porque eu não tenho que fazer duas mudanças. Eu só tenho que fazer duas mudanças quando tem termos de grau 1. E por isso que ela apelidaram a capinha de capeta, porque aumenta o número de contas quando a gente vai fazer com ela. Quando não, é basicamente encontrar os autovalores e autovetores e fazer uma divisão correta. Alguém, alguma pergunta? Foi essa divisão que você fez por onde? Eu dividi os dois lados por 4. Por isso que aparece 1 do lado direito. A nossa ideia é sempre deixar ela nessas formas canônicas. E a forma canônica, sempre o lado direito é 1. Então não importa qual número que tiver do lado direito, eu vou dividir por ele. A não ser que seja 0, porque a gente viu que quando é 0 é um caso degenerado. Vai ser um ponto. Perguntas? Então vamos à nossa segunda. Essa segunda aqui também é mais ou menos um serviço já feito. Olha só, reparem que na primeira não apareceu os termos de grau 1. Nessa segunda não aparece o termo cruzado. É como se a gente já estivesse na metade do caminho. É como se a gente já começasse aqui. Então ela a gente não vai ter que fazer a primeira parte de encontrar os autovalores e autovetores, a gente vai ver o porquê. Então é x quadrado menos y quadrado. X quadrado menos y quadrado. Mais 10x. Menos 2x mais 3.
Então essa daqui é a nossa segunda. Reparem que ela não tem o termo cruzado. A gente não precisa perceber isso. Mas a gente vai ver como é que vai ser a cara da A quando isso daí acontece. Então olha só. Então quem que vai ser a nossa matriz A? Então na diagonal principal são os coeficientes do x quadrado e do y quadrado, que é 1e menos 1. E o que resta é metade do coeficiente do termo cruzado. O coeficiente do termo cruzado nessa equação aqui é 0. Metade de 0 também é 0. Então aqui vai ser 0 e 0. Aqui a nossa K vai ser 10 e menos 2. Olha só, a A ela já é uma matriz diagonal. Não tem o porquê eu encontrar a D e a P. A P vai ser a matriz de identidade, a D vai ser a própria A. Então eu já comecei com metade do serviço pronto. Então a primeira mudança ela não é necessária. Eu vou fazer apenas a segunda mudança, que é encontrar esse x' x duas linhas, y duas linhas e o f'. Então, pelas fórmulas que a gente viu na aula passada, então sejam o x duas linhas, quem que ele vai ser? Então, olha só, os coeficientes d' e e', eles são os mesmos d e e daqui. Por quê? Nesse caso, a d é a A e a P é a matriz identidade. Então, a K vezes a identidade continua dando a K. Então, D' é igual ao D, o E' é igual ao E. Então, x duas linhas vai ser o quê? Vai ser o x', que no caso é o próprio x, mais o D'. O D' é 10, dividido por 2 vezes o lambda 1. O lambda 1 é 1. 2 vezes 1 dá 2. O y duas linhas vai ser o y mais o e'. O e' é menos 2, então aqui vai ficar menos. Então, menos 2 dividido por 2 lambda 2. Então vai ser 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. O menos 2 com esse sinalzinho de menos aqui vai ficar positivo. Então essa é a mudança de variáveis que eu vou fazer. Mas também com essa mudança o nosso coeficiente f ele se transforma. Ele se transforma no f'. Então aqui E, o f'. Quem que vai ser o f'? D' quadrado. O D' é menos 2. Desculpa, o D' ele é 10. 10 ao quadrado são 100. Dividido por 4 vezes o lambda 1. O lambda 1 é 1. Então aqui é 4. Mais o E' quadrado. O E' é menos 2. Menos 2 ao quadrado são 4. Dividido por 4 vezes o lambda 2. O lambda 2 é menos 1, então vai dar menos 4. Então aqui menos 4. Menos o f'. Menos o f. O f é 3. Então aqui menos 3. Isso aqui dá quanto? Esse cara aqui é 25. Esse cara aqui é 1. Menos 1 com menos 3 dá menos 4, mais 25 dá 21. Então, como que vai ficar a nossa equação? Essa nova equação, vocês vão poder perceber, vai ficar igualzinha à primeira. Então, vai ficar o... Então, o lambda 1, que é 1, não vou nem escrever, vezes o x duas linhas ao quadrado, mais o lambda 2, que é menos 1, vezes o y duas linhas ao quadrado,
é igual a F'. É igual ao F'. O F' a gente calculou e deu 21. Olha só, reparem que a cara é a mesma da primeira equação, quando a gente fez a primeira transformação. Então agora o que eu tenho que fazer? Do lado direito eu tenho que deixar o 1. Então eu vou dividir dos dois lados por 21. Então vai ficar x duas linhas ao quadrado dividido por 21 menos y duas linhas ao quadrado dividido por 21 igual a 1. Isso daqui é uma hipérbole. Vamos voltar ali no outro quadro e escrever que isso daqui é uma elipse. Perguntas? Então a gente viu primeiro, né, os dois casos mais simples que pode acontecer. Ou a K ser zero. Se a K é zero, a gente não faz a segunda mudança de variáveis. Ou começa a ser um termo cruzado. Então a gente não faz a primeira mudança de variáveis. A gente só completa quadrados. Esse espaço que nós fizemos aqui é completar quadrado. Bem, agora a gente vai ver o caso aonde a gente tem que completar quadrados e aonde a K ela é diferente de zero. É como se fosse unir o primeiro e o segundo exemplo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês podem imaginar resolver essa equação aqui quadrática como sendo Bhaskara. Bhaskara vocês têm as formulazinhas para resolver uma equação de grau 2. A diferença é que aqui é um pouco mais elaborado do que Bhaskara. Bhaskara tem menos termos do que essa daqui. É um caso especial dessa. No caso aí, a hipérbole, é como se fosse raizinho maior que 1. É porque aqui a gente não olha para a excentricidade dela. Quando a gente viu a teoria, a gente viu que aquele delta ele conseguia classificar a sua resposta. Então a gente olha aqui para o delta. Porque a gente não consegue, para saber a excentricidade, a gente tem que vir aqui calcular quem que é o C, porque aqui ó, é o A quadrado que é o B quadrado. Então para saber quem é a excentricidade, eu tenho que calcular primeiro o C e depois fazer o C sobre A. Aí eu calculo a excentricidade. Lógico que vai dar maior que 1. Porque isso daqui a gente sabe que é uma hipérbole. Então não pode ser um cara menor que 1. Mas aqui, olhando, a gente não consegue falar quem é a excentricidade. Primeiro, a gente tem que calcular ela. Bem, a próxima... Ó, já foi quase metade da aula, hein? Agora vai dar uma brecada, agora vai começar a ir mais devagar. Então é x quadrado, 2 raiz de 3. X quadrado mais 2 raiz de 3, xy, mais y quadrado. 3y. 3y quadrado menos 2 raiz de 3, 2 e 0. Menos 2 raiz de 3, menos 2. Então essa daqui é a nossa nova equação. Então o A é 1, o B é 2 raiz de 3, o C é 3, o D é menos 2 raiz de 3, o E é 2 e o F é 0. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar as nossas matrizes A
e K. Então aqui a A, ela vai ser 1. Aqui é a metade do B, que é raiz de 3. Metade do B, que é raiz de 3. E o C. A nossa matriz K, ela vai ser menos 2, raiz de 3 e 2. A F é 0. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é diagonalizar a matriz A. Encontrar, então, matrizes P e D, tal que a P seja ortogonal, a D seja diagonal, e eu consigo escrever a A da forma PDP transposto. Nós já fizemos isso. Então, ó, reparem que uma das coisas que a aula de hoje ela flui mais rápido é porque parte das contas já estão feitas. Então a gente já tem um passo já pronto já. Então aqui em azul está a P e a D. Então a D é 0004. E a P é raiz de 3,5. Então essa daí é minha P e minha D. Então eu tenho quem é o lambda 1 e o lambda 2. O lambda 1 é 0. Se algum dos altos valores é 0, então eu já sei que eu estou diante de uma parábola. Só que eu tenho que calcular quem são os meus D' e o meu E'. Como que eu faço isso? Eu multiplico a K por P. Então a K vezes a P, então a K' vai ser igual. Então vai ser linha 1 vezes coluna 1, vai ser menos 2 raiz de 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Então esse 2 vai eliminar com esse 2 aqui. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E o sinal de menos, com esse sinal de menos também cancela. Esse sinal de menos, com esse sinal de menos aqui também cancela. Então aqui vai ficar 3. 2 vezes meio dá 1. Então 3 mais 1 são 4. Agora a segunda entrada é linha 1, coluna 2. Então vai ser esse cara vezes esse. Então vai dar menos raiz de 3. E depois este cara vezes esse. Vai dar raiz de 3. Então esse daqui ele é 0. Então o nosso D' ele é 4, o nosso E' ele é 0. Então como que vai ficar eu reescrever essa equação? Então, de novo, nesse quadro que está aqui do lado, é a primeira equação que está lá em cima. Então, vai ficar o lambda 1, 0. Então, lambda 2, que são 4. 4 vezes o y' ao quadrado, mais o d' x. Então, mais 4 x', mais o E'. O E' ele é 0. Ó, esse daqui é o D' e esse daqui é o E'. Então E' é 0, não vou escrever, mais F. Mais F, e F também é 0 nesse caso, igual a 0. Então, agora a gente vai encontrar os novos coeficientes, né? Agora a gente vai completar quadrados.
e depois encontrar também o f'. Mas olha só nas fórmulas. A fórmula do y duas linhas. O y duas linhas é o y' mais uma soma do e'. Só que o e' é zero. Então, o y duas linhas ele não se transforma, ele já está pronto já. O y duas linhas é igual ao y', porque o e' ele é zero. O nosso f' também ele não vai se transformar. Por quê? Porque o e' é zero. Então, só vai ficar com o f' é menos f. Por quê? Porque o f ele passa para o outro lado da equação. Então aqui, se tivesse, eu só passaria para o lado da equação e também não se transforma. Então essa equação aqui, ela já está prontinha já. É só eu pegar e passar esse cara aqui para esse lado, depois dividir ali o termo do y², que já vai estar feito o nosso serviço. Então aqui, ó, eu vou passar esse termo para esse lado e depois dividir por 4, vai ficar que o y duas linhas ao quadrado é igual a menos o x', que é a equação de uma parábola. Que já é essa parte final aqui. Então ali, quando a gente fez, aqui é só tem só um pauzinho aqui, a nossa primeira transformação, ela já resolveu tudo. Por quê? Por conta do d' e do e' ele ser zero. Então eu não precisei completar quadrados. E como o f' ele é zero, aqui também, ó, eu não preciso acrescentar essa parte. Então o x duas linhas é igual ao x'. Então aqui por conta do e' e do f' ser zero, eu não precisei fazer a segunda mudança de variáveis. Quando a gente olha aqui nessas fórmulas, ó, o e' sendo zero, o y duas linhas é igual ao y'. O e' e o f sendo zero, o f' também é zero. Se o f' é zero, eu não tenho essa parte. Então, o x duas linhas é igual ao x'. Se eu ficasse jogando na fórmula, eu ia ver que eles não mudam. Alguma pergunta? Então, nós já vimos um exemplo de cada cônica. Então, essa próxima aí, então é 5x², 5 menos 4, 8, primeira parte. 5 menos 4, 8. Mas é x. Deve ser isso. Esse x. Esse x. Então, essa daí é a nossa nova equação. O que a gente vai fazer? Montar a matriz A e a matriz K. A matriz A diagonal principal, são os coeficientes do x e do y². Então aqui é o 5, aqui é o 8. Nas outras entradas, é metade do coeficiente do termo cruzado. A metade de menos 4, menos 2. A matriz K são os coeficientes do termo de grau 1.
10 menos 5. E agora o que eu tenho que fazer? Encontrar uma P e uma D que diagonalize a matriz A. Mas isso, de novo, já está feito. É essa matriz aqui, né? Então, a matriz A, os altos valores são 4 e 9. E a matriz P é 2 e 1 raiz de 5. Então é 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Onde que eu coloquei o sinal de menos. 1 sobre raiz de 5 e menos 2 sobre raiz de 5. Então agora eu vou calcular a KP, que é a K'. Então a K' que eu vou fazer, eu vou multiplicar a K pela P. Então linha 1, coluna 1, vai dar 20 sobre raiz de 5. Então 20 raiz de 5 e menos 5 sobre raiz de 5. Isso daqui vai dar 15 sobre raiz de 5. Agora, e esse daqui lembrando que é o D'. Agora o E'. Linha 1, coluna 2. 10 sobre raiz de 5. Aqui também 10 sobre raiz de 5. Isso daqui dá 20 sobre raiz de 5. E esse daqui é o E'. Então, como que vai ficar a nossa equação? O lambda 1 é 4 vezes o x' quadrado. O lambda 2, 9 vezes o y' ao quadrado. Agora o D', é 15 sobre raiz de 5 vezes o x'. O E' é 20 sobre raiz de 5 o y' mais f igual a 0. Então essa é a primeira. Então a gente chegou nessa parte aqui, ó, a parte da primeira equação. Então agora a gente tem que ver qual o caminho que a gente vai seguir. Como o delta ele é diferente de 0, os dois autovalores, nenhum dos dois são 0, a gente vai seguir a primeira parte. Então ali tem a fórmula para mudança do x duas linhas, do y duas linhas e do f'. Então, eu vou ter que ficar voltando. Então sejam o x duas linhas, então aqui vai ser a minha mudança. O x duas linhas, o que ele é? Ele é o x' mais o d sobre 2 vezes lambda 1. 2 vezes lambda 1 são 8. Vamos deixar isso aí registrado. O d' é 15 sobre raiz de 5. Então vai ficar 15 sobre raiz de 5 vezes 8.
Esse daqui é o nosso x duas linhas. O y duas linhas, ele vai ser o y' mais o e' vezes duas vezes o lambda 2. Duas vezes o lambda 2 dá 18. Então vai ficar 20 sobre raiz de 5 vezes 18. 20 raiz de 5 vezes 18. E o f'. O f' ele vai ser o d' ao quadrado. O d' ao quadrado vai ser 15 vezes 15 vezes 5. Desculpa, dividido por 5. Vezes 4 vezes lambda 1. 4 vezes lambda 1 são 16. Vezes 16. Mais o e' ao quadrado. Então vai ser 20 vezes 20 dividido por 5. Vezes 4 vezes lambda 2. O lambda 2 é 9. 4 vezes 9 são 36. Menos o f, que é 3. Olá, não se assustem. Daqui começa a parte que foi roubada. No final eu vou falar que a fórmula ela não estava errada e vou mostrar na onde que estava realmente o erro. Então esses eram os dados que nós tínhamos. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nesse f', simplificar ele para descobrir qual é o valor dele. Então primeiro, olha só o que eu vou fazer. Então eu vou simplificar esse 15 com esse 5. Chama esse mais grosso. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Aqui também eu vou simplificar o 5 com 20. Então aqui vai ficar 1. Aqui ficarão 4. Agora eu consigo simplificar esse 36 com esse 4. Aqui fica 1. Aqui fica 9. Então como que eu posso reescrever o f'? Ele vai ficar 3 vezes 15 são 45 sobre 16 mais 20 nonos menos 3. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas frações. Então aqui em cima eu vou multiplicar e dividir por 9. E aqui embaixo, aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, só que com 16. Então eu vou multiplicar por 16. Deixa eu devagar aqui, deixa eu trocar aqui. Então aqui eu vou multiplicar por 16. Deixa eu trocar aqui. Eu vou dividir por 16. Vocês viram que mudou? Saiu a engrenagemzinha, agora ficou um xizinho que é visível. Eu achei que quando eu estava gravando ficava só a bolazinha, porque estava aparecendo esse xizinho. Quando eu comecei a gravar, apareceu a engrenagemzinha. Mas bem. Então, trocar de cor e pro preto, e agora tem que se... Então aqui a gente vai ficar com 405 sobre 144. 405 sobre 144 mais 320 sobre 144. Nossa. Menos 3. Isso daqui vai ficar 725
sobre 144 menos 3. E eu vou deixar circulado aqui esse valor aqui, ó. 725, vou fazer um círculo melhor. 725 sobre 144. E agora o que eu vou fazer? Eu quero somar com 1, quero subtrair com esse 3, eu vou multiplicar por 144 e dividir por 144. 3 vezes 144 serão 432. Então, isso daqui dá 432. E então, nós temos aqui 293 sobre 144. Então, agora, eu tenho já todos os ingredientes para reescrever a minha cônica. Então, eu vou escrever ela em vermelho. Então, o meu alto valor do lambda 1 era o 4. E agora vai multiplicar pelo x, duas linhas, ao quadrado, mais o meu segundo alto valor é o 9, multiplicado pelo y ao quadrado. Isso daqui vai ser igual ao meu f, que eu acabei de calcular. 293 sobre 144. Só que não está na equação na forma canônica, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por 144 e dividir por 293. Para aqui na direita eu ficar com 1. Então, 4 vezes 144 vai ficar 576. Então aqui fica 576. X duas linhas ao quadrado, dividido pelo 293, mais 9 vezes 144 vai dar 1296, vezes o y duas linhas ao quadrado, dividido pelo 293, 293, isso é igual a 1. Olha só, do lado direito eu tenho aqui 1, mas do lado esquerdo os coeficientes das variáveis eles têm que ser 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa fração aqui. Então isso aqui vai ficar o x duas linhas ao quadrado, dividido por 293 sobre 576, mais o y duas linhas ao quadrado, dividido por 293 sobre 1296 igual a 1. E agora sim, a minha equação está na sua forma canônica. E agora a gente pode falar que é uma elipse. Nós já sabíamos disso, né? Quando a gente calculou os autovalores e viu que os dois autovalores tinham o mesmo sinal. Mas agora então nós chegamos na equação da elipse. Agora, onde que está o erro? O nosso próximo exemplo, eu simplesmente trocaria o que está lá no slide, eu troco o meu f, que é 3, por 4. Aí, no próximo exemplo, ele vai ser 4. Aí eu vi que não dava certo o que eu queria fazer. Mas aí eu pensei que eram as fórmulas que eu tinha escrito no quadro que estavam erradas. Só que não. Era o 4 que estava errado. Na verdade, até o 3. O correto seria, no primeiro exemplo, ser o 5 e no segundo ser o 6. Ou porque esse número aqui, ó, ele é aproximadamente, vou colocar aqui aproximadamente 5,03. Então, sempre que o meu f for menor que 5,03, vai ser uma elipse. E eu queria mostrar um caso degenerado. Então, se eu pegar o 4, ele é menor que 5,03, então não vai dar certo. Vai dar de novo uma elipse. Então, para o próximo exemplo,
os coeficientes serão os mesmos, só que eu vou trocar aqui por 6. Se eu troco aqui por 6, vamos lá, cadê? Se eu troco por 6, como que fica o meu F'? Meu F', ele vai ser igual a isso daqui para o último exemplo, tá, gente? 144 menos o 6. Só que esse cara aqui é menor que 6. Então, isso daqui vai ser o número negativo. Então, eu vou ter um caso degenerado. Era isso que eu queria ter feito, só que aí eu tinha pegado, na fonte que eu tinha pegado, ele tinha errado também, ele tinha colocado o 3 e o 4, quando o correto, os dois exemplos seriam o 5 e o 6. Então, esse que era o erro que tinha. Então, no último exemplo, era para ter sido 6, para a gente ter um caso degenerado. Porque eu vou ter que a soma de dois quadrados vai ser um número negativo. E isso daí é impossível. Como que ficaria, então? Ficaria que o 4, x duas linhas, que saiu só uma linha. Tá vendo? Aqui tá gravando direto, por isso que tá dando tanta travada. O 9 é o quadrado, vai ser um número menor que zero. É impossível, né? Porque do lado esquerdo tem um número que ele, no mínimo, ele é zero. Ele é positivo ou zero. E do lado direito tem um número negativo. Então aqui eu tenho um caso degenerado. Caso degenerado aqui no caso é o vazio. Degenerado. Aqui é o vazio. Não é o facio que tem no boi. Nem o perfeito facio. Então era esse o erro. Então encerro por aqui. Tchau!